Dou as boas-vindas a quem está aqui conosco, assistindo a live O Ego e a Consciência, a Essência. É um assunto extremamente abrangente, muito rico. Nós vamos buscar vários pontos de vista e aceitamos aqui suas dúvidas, suas sugestões, os seus pontos de vista também. E quero começar aqui dando as boas-vindas à querida Sônia, que direto de Portugal também vai trazer imensas contribuições para nós. Sônia, seja bem-vinda. Obrigada, Cris. Sempre um prazer participar de uma live contigo. É sempre uma conversa tão descontraída, não é? É sempre uma troca tão boa. Vamos a isso. Vamos lá. Então, Sônia, vamos começar dando as definições para quem está aqui conosco sobre o que é o ego, o que é a consciência ou essência, né? Então, o ego, ele se sente sempre fragmento, ele se sente menor, ele se sente parte, mas acha que ele é a parte que domina. Então, o ego, pequeno, isolado, e é uma parte da psique humana, faz parte do ser humano. Sônia, conta um pouquinho para a gente essa parte do psiquismo. É basicamente um elemento, não é, de identificação. Eu identifico-me como tal coisa, é como se fosse um espelho de nós próprios, ok? E esse espelho de nós próprios tem uma criação que acontece muito pela experiência de vida humana e muito pelos feedbacks que nós temos do exterior, desde crianças, não é? Desde pequeninos. Exato. Então, consciência. Como definir, então, a consciência em si? Eu grande, sou parte. É a identificação com a nossa própria essência. Então, enquanto o ego ele se vê separado, como a Sônia bem falou, né, um reflexo da nossa identidade, a essência, ela é a própria conexão com a consciência maior, com o todo. Cada um dá o seu nome, né, a sua própria definição. Mas é como se víssemos a consciência como se percebendo uma pequena engrenagem de uma grande máquina. Todas as engrenagens têm a sua relevância, têm a sua importância. Não há uma engrenagem mais importante ou menos importante que as demais. Já o ego, em contrapartida, acha que só ela existe. É só essa engrenagem que existe. Então, vamos entender um pouquinho como identificar quando é o nosso ego que está preponderando, que é o nosso ego que está na frente de tudo que acontece, e quando que é a nossa consciência ou a essência. Então, um truque bem fácil para você identificar é perceber aqui. Quem está com um comportamento predominantemente infantil e autocentrado tende a estar muito mais baseado na expressão do seu ego. Então, tudo Uhum. é só para mim, tudo precisa ser da minha maneira, no meu tempo, no meu ritmo, o famoso eu, né? Isso Então, Sônia, acontece muito, Cris, quando nós estamos magoados, não é? Feridos, sentidos com alguma situação, não é? A tendência pela dor, não é? E pelo desconforto da dor, de olhar só para a nossa percepção e não para a percepção do outro. E isto é um treino, não é? De perceber que a realidade, e já vem aqui da nossa formação antiga, é uma questão de ótica, não é? Já o de Rose diz há anos, não é? E eu gosto muito dessa frase dele, honrando aqui a pessoa que teve muita influência na nossa formação. Então, o ego tenta comportar-se e a vir muito ao de cima, não só em situações em que nós sentimos dor, mas principalmente nessas é muito fácil identificar, porque nós paramos de ter consciência de que o outro pode ter uma verdade, mesmo que a verdade do outro nos magoe. sim, E que a verdade do outro que nos magoa pode ser válida também para ele, dentro da ótica dele, não é? Então, o ego tende a ser, nestas situações, extremamente narcisista, não é? Só me vejo o meu umbigo, porque é só a mim que me dói, não é? exato. Então ele tende a manifestar-se muito nestas situações mesmo. Sim, porque a partir do momento que ele não exercita a empatia é essencialmente da consciência mais expandida, é o conseguir não Uhum. obrigatoriamente colocar-se no lugar do outro, mas poder olhar para o outro, entender que existem outras vontades
existem outras forças também à nossa volta, né? Não apenas o meu desejo, a minha aspiração, a minha vontade. E, sim. Sônia, talvez caiba aqui nós até trazermos a questão de que o ego, ele tende a nos trazer uma percepção de que ou eu sou superpotente ou eu sou impotente. Então, um complexo ou de superioridade ou de inferioridade. Que de novo vem muito da nossa experiência infantil e do nosso próprio autodiscurso, não é? Da forma como nós falamos connosco. Isto vem muito do ego. Então, tanto o ego com complexo de superioridade, não é? Que se acha superior às outras pessoas, mais inteligente, mais intelectualmente desenvolvido, mais fisicamente desenvolvido, como o ego que se considera menor, não é? Menos inteligente, menos capaz, não é? Parte de uma premissa totalmente errada, porque nós todos somos humanos, não é? E todos nós temos dons e dores. Então, ver o mundo de uma perspectiva superior ou de uma perspectiva inferior é uma premissa absolutamente errada, não é? Porque nós andamos todos aqui numa tentativa de experiência humana e tentativa de evolução, a tentar lidar com aquilo que sentimos, com as histórias que vivemos, não é? E a alcançar os nossos sonhos. Portanto, andamos todos nisto. Uns mais para a esquerda, uns mais para a direita, uns mais com dores, outros menos com dores, não é? Então não há superior e inferior à humanidade. E a Exato. partir dessa humanidade em que cada indivíduo tem uma perspectiva diferente, consegue-se ultrapassar a perspectiva do ego. Ou seja, ok, eu vejo as minhas vontades, mas eu vejo também as vontades do outro. E isto realmente é empatia, é não descurar do que eu sou, dos meus limites, das minhas necessidades, mas também não as do outro, ok? Não tentando nem pegar a mochila do outro, nem colocar a nossa mochila nos ombros do outro, porque o ego tem muito disto, não é? Exato. E então também não desmerecer o que o próprio ego dos que estão convivendo conosco também desejam, né? É conseguir transitar de uma forma mais fluida entre as diversas Sim. realidades que se apresentam para nós, né? Então, muitas vezes o ego é aquele nosso famoso corpo de desejos. Eu desejo, eu quero, eu gosto disso e faço valer a minha vontade. Mas aqui você acaba escravizando o outro, porque você acaba deixando com que o outro perceba que ele tem menos relevância, menos importância que você. E não é essa a questão, Uhum. né? A questão é, todos têm o seu valor, precisam encontrar o seu próprio valor pessoal. Então, aqui podemos falar um pouco de valores, né? O ego, ele não está se importando com os nossos valores pessoais. A essência, Uhum. sim. Então, se você quiser falar um pouquinho agora sobre esses valores, sobre essência, Sônia, acho que é bem bacana. Eu sou muito imaginativa e criativa, então eu gosto de descrever imagens. Eu vejo valores como, imagina tubos a saírem da tua rede neuronal que te conduzem pela vida. E eles são sempre os mesmos que saem de ti. Então, um dos meus grandes valores de vida é a liberdade de ser, ok? Ele sempre esteve lá, sempre, desde pequenina. E eu acredito que vai continuar o resto da vida, porque após 43 anos, se não mudou, dificilmente Exato. vai mudar. Então, é um valor, ok? Já houve fases da minha vida em que foi a liberdade de fazer. Hoje em dia é a liberdade de ser, simplesmente. E um valor é uma coisa que se vive, é uma coisa que se experiencia, é uma coisa cuja a essência quer experienciar, independentemente da dor ou do prazer que isso traz. Uhum. Já o ego, ele foge, não é? Das dores e quer buscar o prazer imediato. A essência, ela quer experienciar o valor. Então existe muitas das vezes este conflito Uhum. e que a gente pode identificar bastante bem, que é para eu preservar o meu valor de liberdade, às vezes eu tenho que abrir mão de determinados desejos que me trazem prazeres imediatos. Vamos Exatamente. pensar, não é? Vamos pensar, por exemplo, hipoteticamente, numa relação afetiva
em que eu vejo que dentro dessa relação afetiva o meu valor de liberdade de ser não será respeitado pelo outro, porque o outro tem outros valores. No entanto, egoicamente eu estou apegada e com desejo por essa pessoa. Então aqui há uma escolha a ser feita. Eu continuo a escolher pelo ego, pelo prazer imediato de ter a companhia, de ter aquela pessoa ao pé de mim, sem pensar na conduta, não é, alinhada ao meu ser, ou eu vou abrir mão daquela pessoa porque eu sei que aquele valor mais cedo ou mais tarde não vai ser respeitado. E eu vou sentir que ele vai ser desrespeitado. Não provavelmente por culpa da pessoa, mas porque a outra pessoa tem outros valores, a essência daquela pessoa tem outros valores. Então aqui está um caso muito específico, não é? Muito concreto de eu opto pelo desejo imediato do meu ego ou eu opto pela autenticidade do meu valor. Exato. Não é? E aqui talvez caiba, Então, Sônia, perceber que é lidar com o desconforto, né, porque quando você traz a situação de ter que claro, fazer a escolha, essa escolha trará um desconforto, não será obrigatoriamente uma coisa leve, fácil, agradável, você deixar de ter a companhia de alguém que você gosta muito, mas que não tem alinhamento com os seus valores. Então você conseguir, ter a presença, reforço da sua essência de perceber: "Esse é o meu valor, então eu vou pagar o preço do desconforto, o preço da privação dessa pessoa ao meu lado, mas vou me manter íntegra, inteira comigo." uhum, Seria isso então? exatamente. É, exatamente. E a sensação de inteireza e completude quando nós optamos pelos nossos valores é muito maior. E parece paradoxal, mas reforçamos o nosso ego, porque o nosso ego vira-se para se identificar com os nossos valores, ou seja, ele vira-se para dentro, para o que nós somos, ao invés de estar à procura de reconhecimento fora de nós. E esta é uma grande chave de reeducação do ego, porque ele é uma parte da nossa psique, ele existe e ele fará sempre parte, ok? Sim, Agora, eu quero um ego educado ao serviço da minha consciência e da minha essência, ou eu quero um ego deseducado, selvagem, que procura sempre fora de si controlar o que não é controlável, ser exatamente. reconhecido com o que não é possível ser reconhecido, não é? E muitas vezes isso até nos faz, lembrar um pouco do que falamos no início da nossa live hoje, essa identificação com esse princípio mais infantil, mais autocentrado. Então, muitas Sim, vezes surge a questão: eu quero ser vista desta forma, eu quero conviver nesse agrupamento social, porque nesse lugar existem as pessoas que podem valorizar o que eu já tenho ou sou. Ou eu preciso ter tal ou qual objeto, ou constantemente me vestir de tal forma, mas são apenas máscaras, são apenas camadas, capas, para uhum, esconder sim, muitas vezes uma superioridade ou inferioridade, como nós também já trouxemos, né? Então, deixar de sim, lado essa necessidade da validação externa é um grande indicativo de que já começamos a trilhar um caminho do meio, é um caminho de harmonia completamente. entre isso que você falou, dos extremos, né? Então, ter Sim, desejo não é ruim, é importante reforçar para quem nos vê aqui e quem vai assistir depois. Desejar algo não é ruim, mas quando você educa o seu desejo para que ele conduza você a ter algo que é o que a sua essência quer, no sentido de experimentar a vida, experimentar uhum, tudo que é possível, nesse momento crescemos. O ego, ele sim. nos encolhe, ele nos restringe. O alinhamento com a nossa essência nos expande, nos engrandece. Eu vou até reforçar, né? O ego deseducado Tá? restringe-nos. O ego, em coerência com a nossa essência, ele reforça a expansão da Perfeito. consciência e o crescimento, né? E a autenticidade. E é uma sensação impagável quando nós conseguimos passar por situações de desconforto imediato em prol de um prazer e bem maior ao serviço do nosso ser. Meu Deus, é a maior sensação de liberdade, é uma sensação de não, eu realmente sou capaz de me respeitar, porque eu realmente consigo passar pelas dores da vida
e alcançar e continuar autêntica a experimentar, ou autêntico a experimentar, não é? Então, é um trabalho muito bonito, é um trabalho árduo, Contínuo, contínuo, nunca vai até ao acabar. resto dos Para quem nossos está aqui tem a dias, esperança de nunca que vai será um terminar. pequeno combo temporário. Não, gente, esse trabalho é eterno. A educação do ego É, se dá do início ao fim da vida. é muito por camadas, não é? Aos poucos. Eu agora tu estavas a falar e eu estava-me a lembrar muito de uma situação que me toca muito profundamente. Eu tinha muito, cada vez melhor, não é? Cada vez melhor na minha trilha, mas adolescente e jovem mulher, eu tinha muito complexo de inferioridade como estética do corpo. Muito do que a sociedade, não é, nos influencia a termos que ser de uma forma X ou de uma forma Y, não é? Nós mulheres termos uma estética, não é? Muito padrão, muito standard, real, não é? Os corpos são todos diferentes, não é? Então eu sentia-me muito fora e eu recordo-me de sentir muito esse impacto estético quando eu fui morar para Paris, por ter uma morfologia portuguesa com mais formas redondas, não é? As parisienses e as francesas são muito mais magrinhas, então eu sentia-me imensa no meio, nem era da internet, não era? Era só do caldo cultural, não é? E para querer pertencer àquele país, para querer pertencer àquela cultura, eu lembro de me obrigar a fazer muita dieta, porque era muito o que as mulheres faziam ali realmente, e há um problema gravíssimo de anorexia e de bulimia, principalmente nas jovens parisienses, e no meio da moda é algo muito problemático e bastante difundido, digamos assim, esse problema com a alimentação, porque há Exato. uma busca pela magreza enorme. O que é que era isto? Era o meu ego a querer pertencer. Porquê? Por Uhum. complexo de inferioridade. Meu Deus, eu estou noutro país, eu quero pertencer, então eu vou abdicar da minha saúde, abdicar do meu prazer a comer, em prol de moldar uma imagem corporal que é impossível, não é? E claro, Exato. na altura eu emagreci bastante e realmente o corpo tomou outra forma, mas e o esforço psíquico? Uhum. E o esforço de saúde? E o esforço de nutrição? Não é? Que eu fiz em prol de querer ser reconhecida fora, não Exato. é? Sim. Claro que eu hoje, com a idade que eu tenho, eu olho para trás e eu penso, meu Deus, o que é que eu fiz? Não é? Com este presente, com este corpo. Nada grave, mas isto é um exemplo do Sim. que é o ego a funcionar, a querer procurar reconhecimento fora de si, não é? Exato. E, Sônia, um complemento aqui, que talvez seja contribuição para quem está nos assistindo, pegando emprestado um pouquinho da conceituação das constelações familiares, isso se dá em grande parte porque lembra que o ego é muito associado a essa percepção infantil, autocentrada, né? Dá-se muitas vezes porque houveram traumas, dores emocionais trazidas da nossa primeira infância que não foram curadas. Então, nós ainda Sim, estamos atuando, estamos agindo a partir da esfera da criança ferida. Então, essa criança tem dores emocionais e projeta uma necessidade de ser vista, de ser validada, de ser amparada, de ser querida pelos seus pais. Então, é algo muito sim, inconsciente. E a nossa grande função enquanto seres humanos é acolher esse nosso aspecto interior, ele faz parte de nós e sempre fará, acolher aquilo que não foi atendido ou se não percebeu sendo atendido. Eu não digo que nossos pais não tenham sido zelosos ou amorosos, mas claro, é muito do que nós mesmas ou mesmos nos percebemos, o que sim, nós sentimos, independente do que realmente houve, é a percepção de si mesmo. uhum, Então, curarmos esses nossos aspectos para que nós possamos aí sim fazer algo que é uma grande virada de chave, que é proporcionarmos o que nós esperávamos de fora por nós mesmas. Então, se eu busco a uhum, validação no externo, eu vou me validar. Se eu procuro ser vista pelas minhas habilidades, pelas coisas boas que faço, pelas minhas realizações,
eu mesma vou me validar, vou me reconhecer, vou me elogiar. Então, a partir do momento que nós conseguimos esse trabalho de autovalorização, autocuidado, autoamor, nós diminuímos drasticamente as projeções que nós fazemos. Então, começamos a Com educar certeza, o nosso ego, né? Ele não fica com com certeza. buracos a serem cobertos, né? Ele não fica com falhas. E assim como você muito bem trouxe para nós, um ego educado, né? Um ego com desejos pertinentes que vão nos impulsionando à evolução, ao crescimento. É. Então, E, basicamente, ser adulto, né, Cris? Ser exatamente. maduro, não é? Ser adulto. Então, paternar-nos e maternar-nos, porque o nosso pai e a nossa mãe já cumpriram a sua função, não é? Exato, mas Eles já muita nos gente não sabe educaram, o que é eles já isso, né, nos... Sônia? E muita gente não sabe o que é se Pois é, mas... maternar ou se paternar. Pois é, pois é. E aí está a grande diferença de viver com um ego deseducado ou de querer educar o ego. Nada mais é do que um processo de maturação e de se Exato. adultecer, de Uhum. compreender que aquilo que a nossa criança interior, não é, não teve, não são os nossos pais nem ninguém fora de nós que agora tem a obrigação de nos dar, somos nós. Não é? Então, Exato. no meu caso, em relação à imagem, em relação ao querer a validação de fora, foi um processo muito interessante. Ao voltar para Portugal, houve uma fase aí em que eu aceitei bastante, porque a nutrição é diferente em Portugal. As pessoas comem mais, a comida é muito mais saborosa. É muito engraçado porque a comida é muito mais saborosa, apesar da França ser o país da gastronomia e ter coisas muito boas, mas o paladar é muito mais apurado. Então eu passei por uma fase onde eu engordei alguns quilos e recentemente, há poucos anos, eu estou numa fase de mimar o corpo através de nutrição saudável, ou seja, de já não precisar da validação externa de fora, mas daquele cuidado que eu queria buscar fora, dar-me a mim mesma através de uma boa nutrição, uma nutrição saudável. Como, por exemplo, um ato de cozinhar para mim. Eu adoro Uhum. cozinhar. Eu cozinhava sempre para os outros, eu não tinha prazer em cozinhar para mim. Hoje eu tenho prazer em cozinhar para mim. Isto é o quê? Maternar-me. Exato. Tão simples quanto isso. O resultado, o meu corpo começou a emagrecer, porque Exato. ele é visto por mim. Então, isto é um exemplo de um processo de maturação de entre 8 bilhões que somos os indivíduos, os humanos que existem, não é? Cada um vai ser o seu. Nós estamos só aqui a dar exemplos da nossa experiência, mas é muito mais sólido o caminho. O meu bem-estar hoje com o meu corpo, comigo mesmo, é muito maior. Mas não tem comparação. E é uma libertação, lá está. É uma libertação do olhar de fora. Na Exato. verdade, essa validação aprisiona-nos. Esse querer uma validação de fora aprisiona-nos, não é? A coisas Sim. que nós não controlamos. Então, Exato. daí também a vantagem de nós educarmos e voltarmos o ego para os nossos valores, aprendendo a ser cada vez mais adultos, maternando-nos e paternando-nos, não é? Sim. Fazendo aquilo, continuando a fazer connosco, agora na idade adulta, não é? O que faltou na infância por X razões, está tudo bem, ok? Nenhuma Exatamente. educação é perfeita, nenhuma, ok? Vai sempre faltar alguma coisa, porque o filho é um terceiro elemento, não é? Já o Gabor Mate, que fala muito de trauma, ele chama as crianças de extremamente narcisistas, porque elas acham que tudo é com elas. As dores dos pais são provocadas por elas, e não é assim. Só que a criança vê assim, não é? Porque ela acha-se o centro do mundo, e mesmo ela é o centro do mundo dela, não é? Sim. Obviamente, não é? Mas depois o processo de maturação tende a que haja uma mente racional mais madura que vá cuidar desta mente infantil, não é? Sim. E perceber-se novamente, não como o centro do mundo, você é o centro do seu mundo, sim, mas quando você vai voltando para a essência, para a consciência da sua essência e a percepção dos seus próprios valores, você passa a perceber, como uma contribuição à sua fala, Sônia,
que você é um elemento a contribuir com os demais à volta, porque uma vez que você se trata bem, você se materna e se paterna, ou seja, cuida do bem-estar e cuida para que tenha experiências inovadoras, você está a contagiar positivamente todos com quem você se relaciona, porque suprime-se Uhum. aqui a relação de dependência e codependência. Ninguém depende de você e você não depende de ninguém para ser feliz, mas você pode, em contrapartida, ser contribuição e contagiar positivamente através do seu exemplo, sendo. Pois talvez, Com Sônia, até usando o certeza. seu exemplo, quantas pessoas podem ter se espelhado na sua nova versão, uma versão com mais saúde, com mais energia, com mais bem-estar, e com isso levando também para suas realidades. Um valor que é da Sônia, mas que pode ser visto por outras pessoas como um fator de estímulo. E essa talvez seja a Uhum. nossa missão aqui, aprendermos a sermos autossuficientes, mas não excluindo de que somos seres sociais. Nós Claro, aprendemos, claro, evoluímos através das interações, mas nós não vamos claro. buscar a interação visando tampar buracos internos, buracos Uhum. emocionais. Né? A interação será muito Exatamente. mais como contribuição, como troca, que é o saudável nas relações, né? As trocas, eu dou um pouco e eu recebo um pouco, e assim voltamos para o essencial, voltamos para aquilo que é Uhum. fundamento, né? Está lá na nossa base, e aqui crescemos. Sim, Então, o ego faz você achar que você é o centro do mundo, que todos devem algo a você, ou que você deve algo a todo mundo. Então, são uhum. os extremos, né? A essência traz você para o meio, para esse caminho mais harmonioso, esse caminho em que eu me conecto com tudo e todos a partir do meu próprio lugar. Não quero tomar o lugar de ninguém, não quero impor o meu lugar a ninguém, mas quero sim transitar, evoluir, expandir. Acho que é por esse Sim. caminho, né, Eu acho que Sônia? eu acho que até gostava de acrescentar algo, que é quando nós nos damos conta de estar a viver muito mais na essência, muito mais de acordo com os nossos valores, muito mais em consciência, nós percebemos a realidade como ela é, com tudo o que ela tem, de bom e de mau, porque nós vivemos numa realidade dual. A natureza é dual, o ser humano é dual. Todo o ser humano tem dores e tem dons. Eu tenho dores e dons, tu tens dores e dons. Viver na consciência é ver tudo isso e perceber que contribuição não é pegar a tua mochila, nem te dar a minha. Contribuição é poder ouvir a tua mochila e tu teres alguém que ouça. É Sim, poder partilhar as nossas experiências e inspirarmos-nos. Ah, eu faço isto com a minha mochila e tu dizes, eu faço isto com a minha. Ai, que giro, olha, exato. vou tentar fazer isto com a minha, para ver se fica mais leve e tal e tal. E isto sim é crescer com maturidade. Não é Exato. pegando as dores do outro, Não. não é dando as minhas dores ao outro. É Uhum. partilhando experiências e inspirando-nos uns aos outros de um lugar real, de um lugar humano, onde todos nós temos necessidades, todos nós temos limites, todos nós temos dons diferentes, não é? Perfeito. Eu não quero salvar e eu não quero ser salva por ninguém. A partir Sim, do meu lugar, eu posso dar a mão quando alguém me solicitar e também o oposto, né? Alguém pode me dar a mão no momento em que eu esteja mais vulnerável e assim todos crescem, né? A humanidade ela pode exercitar muito mais esta contribuição, essa cooperação, né? Não é sim, sim. se eu for feliz, você não pode ser. Não, eu posso ser feliz e você também pode ser feliz, assim como todos que nos assistem, mas cada um a partir do seu lugar, né? Ninguém é menor nem maior. Não precisa ser salvo e não precisa salvar, mas todos sim podem evoluir e crescer. Então, a mensagem que Uhum. nós podemos deixar aqui para fechamento desse nosso encontro tão lindo, né? Tão rico, foram tantas coisas preciosas, seria Sim, esse: buscar o adultecimento. Não sei nem se existe esse verbo, né? O adultecer, mas eu também uso bastante. É, pegue sua criança interior, ela vai existir para todos. Acolha esta criança. Se você não sabe como, procure um bom profissional a orientar. Um processo terapêutico, uma mentoria, uma psicoterapia, algo que ajude, mas venha para esse lugar de maturidade, de se ver com a potência, não super nem
pouca potência, mas a potência apropriada para ser você. Não há outra pessoa como você. A sua essência é única. Ela se conecta com o todo, mas ela é apenas sua. Então, aprenda a identificá-la e exercite tudo que for expansivo. Né? Tônia, Eu abro até espaço para você. acrescento, sim, eu até acrescentaria o seguinte, que a nossa criança interior tem esta parte infantil do ego, das dores, etc, etc, mas reside também a maior pureza da nossa essência nela. Então, Exato. adultecer é realmente paternar esta criança interior, maternar esta criança interior, para que ela se sinta suprida e consiga então expandir a sua pureza, porque a Sim, nossa pureza vem dela, os nossos exato. sonhos vêm dela, não é? Então, são várias formas, né, que nós colocamos aqui de trabalhar esta parte da psique, né, do ego. Mas é bom saber que a criança interior não é só coisa má, não é só as Não, experiências ela é nosso más. princípio Não, criativo, né? Criamos a sim, partir com dela. certeza, com certeza. E sim, um bom profissional ajuda porque é uma visão de fora que não interage de forma íntima, não é? E com essa visão de fora e essa experiência consigo próprio, o bom profissional tem sempre, faz aquilo que fala, não é? Eu parto muito deste princípio, não são só formações, é viver a coisa, Exato. porque nós só estamos uns passos à frente, não é, dos nossos clientes, só isso, mas somos humanos iguais, não é? Mas sendo uma pessoa de fora da nossa esfera, vai trazer um olhar neutro e que seja uma pessoa em que você confie, obviamente. Eu acho que aí a confiança e a identificação é essencial mesmo. Exato. Que bom. Sônia, agradeço muito suas contribuições, agradeço a quem nos assistiu até aqui e estamos à disposição, tanto eu quanto Sônia, cada uma nos seus perfis, para sempre trazermos temáticas abrangentes aqui e tirarmos suas dúvidas. Assistiu essa live, ainda ficou com dúvidas? Quer perguntar algo? Pode nos mandar inbox à vontade. A nossa grande motivação aqui é realmente o servir para a expansão da consciência, cada uma à sua maneira, com as suas ferramentas. Então, agradeço demais a Sônia, muito obrigada por estar aqui mais uma vez hoje contribuindo, e a todos que Foi um estiveram prazer. conosco. Tchau, tchau. Obrigada. Até breve. Vou encerrar aqui no Instagram e já vou encerrar lá para o YouTube também.